E aí eu deixo assim essa conclusão para vocês. Estejam preparados para os dilúvios da vida. O que você tem feito para sobreviver à próxima tempestade na sua vida? Você acha que a vida será sempre assim estável? Porque tem momentos que a gente está curtindo, a gente olha para o lado e às vezes até pensa, né? Nossa, eu tenho até medo, porque eu estou tão bem, eu estou tão feliz, que eu tenho até medo do que pode vir pela frente. E a vida é assim mesmo. Porque a gente não domina o que acontece na vida de quem mora com a gente e que impacta na nossa vida. Você pode estar feliz, estar pleno, mas alguém da sua família pode estar sofrendo e não tem como você não sofrer junto. São os dilúvios que acontecem na nossa vida e você está pronto para eles? Como você vai reagir às turbulências da vida? Planejamento é importante, se preparar para a próxima chuva, construir a sua arca, enfrentar as tempestades dentro da sua arca. A pandemia, gente, ela trouxe algo que é muito claro, depois que passa, como tudo na vida, a gente precisa parar e raciocinar, olhar para trás e pensar assim, o que eu tiro de lição com essa história? A pandemia ninguém mais... E nem tem que falar, mas ninguém... eu tenho a sensação que é como se as pessoas apagassem, e é assim mesmo. A dor, a gente quer apagar muito fácil. A gente quer resolver isso e sair e não quer mais olhar para trás. Só que a gente precisa aprender com isso. E quando eu faço esse convite para vocês, olhar para a pandemia, que todo mundo aqui passou por isso, sobreviveu na sua área financeira quem estava com a sua arca financeira pronta. Sobreviveu com uma mentalidade boa na pandemia. Quem tinha uma mentalidade boa é quem estava com a sua arca da sua saúde mental boa, estruturada, resolvida. Fisicamente, na pandemia, sobreviveu quem estava com a arca do seu corpo, forte, estabelecido, saudável. Na pandemia, os relacionamentos... Tem muita gente aqui que deve estar me escutando, assim como foi comigo. Eu estou falando de mim, não estou falando jogando aleatoriamente e dando aula aqui para ninguém. Eu parei para refletir também. Mas sobreviveu na pandemia os relacionamentos, quem estava com a sua arca das suas relações estruturadas, firmes, não se deixou atingir pelo caos, pelo dilúvio, pela tempestade, segurou, estava lá, estava firme. Sobreviveu quem tinha a sua arca das suas relações bem resolvida. Eu não sei qual é a próxima tempestade que a gente vai enfrentar. Não sei qual vai ser o tamanho da chuva que a gente vai ter na nossa vida. Não sei qual é a dor individual que cada um tem aqui, ou que você vai ter, que você vai precisar enfrentar. Mas não espere chegar esse dia para você olhar e dizer, por que eu não estou com a minha vida financeira estruturada? Agora que eu preciso de dinheiro para resolver esse problema, eu não tenho. Não espere chegar a dor no seu relacionamento para você pensar, por que eu não construí a minha arca aqui forte para o dia que o meu marido estivesse passando por isso, eu conseguir salvar o meu casamento. Não espere chegar a tempestade, o dilúvio em qualquer área da sua vida para você começar a construir a arca, porque ela já vai estar destruída. Você não tem nem arca para sobreviver. Então, construa a arca da sua vida, daquilo que você precisa. Não espere chegar o dilúvio para você começar a construir a sua saúde mental, a sua saúde física, começar a se alimentar direito. Porque quando vier o dilúvio, você não vai estar com ela pronta. E você vai sofrer muito mais. Quando Deus coloca algumas coisas na nossa vida que a gente questiona, uma doença, por exemplo, um diagnóstico de um câncer, sabe quem sobrevive? Quem está com a sua arca da sua saúde em dia, firme. Quem já construiu e pode. Porque ninguém quer, mas pode, por qualquer motivo, passar por uma doença. E quando ela está com a sua arca pronta, construída, firme, ela consegue sobreviver.
porque ela tem saúde, apesar de ter um diagnóstico. Ela é uma pessoa saudável, ela cuida do corpo, ela tem disposição, ela sempre se alimentou direito. Ela vai conseguir passar por essa dor, ela vai conseguir superar, porque ela sempre cuidou, ela sempre preservou. Você não tem que questionar, poxa Deus, agora comigo, eu que sempre me cuidei, é justamente por isso. Você vai ser um testemunho para servir para outras pessoas e dizer, olha, sabe por que eu me salvei rapidíssimo disso? E foi doloroso, eu sofri? Porque eu estava com a minha arca pronta. Eu estava com a arca da minha saúde, da minha estrutura física pronta. Sobrevive a uma perda, gente, de alguém, de uma família, quem está com a sua mentalidade estruturada. Não é fácil, é claro que não. Para quem conhece o Dr. Augusto Cury, talvez já tenha escutado esse testemunho dele. Ele era um ateu. Sabe o que é um ateu? É alguém que tem zero crença em Deus. E ele é um médico de saúde mental hoje. E ele sempre estudou o poder da mente. Sempre estudou o poder da mente. E ele nunca tinha estudado a Bíblia. Tem um depoimento lindo dele falando sobre isso. E ele falou que ele resolveu ler a Bíblia. Só ler a Bíblia. Assim como eu, quando eu resolvi ler a Bíblia. Mas eu nunca fui ateu, graças a Deus, eu sempre acreditei em Deus. Mas eu queria ler para entender. E ele disse que quando ele se deparou com essa leitura, ele ficou impressionado com um ser que tinha capacidade de ter uma estrutura mental de não abalar quando alguém traía, de não se abalar quando alguém cometia uma violência com essa pessoa, que era Jesus. E que aquilo que ele nos ensinava, nem nas faculdades, nas melhores faculdades que ele estudou, ele tinha. E hoje ele se tornou um servo de Deus. Ele fala e usa, no bom sentido da palavra, a referência de Deus e de Jesus na nossa vida para mostrar o que a Bíblia fala para a gente todos os dias. Cuide da sua saúde mental. Você precisa sobreviver a isso. Está cheio de bons exemplos aqui nessa Bíblia. Assim como eu trouxe da Arca de Noé, que a gente precisa interpretar e entender o que quer dizer isso. Isso não é uma historinha de desenho, como a gente costumou aceitar há muito tempo. A história de Noé, veio uma chuva, destruiu, ele construiu, entrou, se sobreviveu e se salvou. Não, tem um ensinamento por trás e que faz parte da nossa vida sempre, que a gente precisa aprender. E aí, só para concluir a história do Dr. Augusto Cury, aconteceu uma tragédia na família dele. Eu não sei direito quem eram as pessoas, mas era alguém da família. Se eu não me engano, era a irmã e o cunhado dele. Tinha filhos, sofreu um acidente de carro e a filha morreu no acidente. Eu não sei se era um casal de gêmeos, gente, eu juro que eu não sei, mas foi uma tragédia que aconteceu. E uma tragédia num nível do jeito que aconteceu, que eu não vou nem relatar aqui, mas foi uma coisa assim, a pessoa caiu, o carro passou por cima, e quem estava dirigindo era o pai, que matou a própria filha, é uma coisa horrorosa. E aí ele falou, como sobrevive com isso? Como é que vive com isso? Como é que dorme com isso? Quanta gente deve estar me assistindo aqui, deve estar com uma dor ainda maior, uma tragédia também na família, que a gente não sabe. Como é que vive isso? Como é que sobrevive isso? Quando a gente passa e tem a nossa arca da nossa saúde mental estruturada, ela vai doer, muito. Mas ela vai fazer parte da sua história e você vai conseguir fazer a diferença na vida de outras pessoas e vai entender que o bem mais precioso que você tem é a sua vida. Quando você tem Deus, você sobrevive à maior tragédia da sua vida. E dor não tem régua, não tem medida, cada um tem a sua. O que talvez para alguém tenha sido a maior dor do mundo, uma separação, a gente não tem que questionar isso. Porque é uma dor, ela é legítima e a gente só tem que respeitar. E é por isso que você precisa cuidar sempre da sua saúde mental e ter Deus na sua vida, porque é só assim que a gente sobrevive a essas tragédias da vida. É só assim. E aí ele falou uma coisa que eu ainda quero falar melhor sobre isso, que algumas pessoas já me pediram para falar sobre o tema, como que a gente sobrevive, né? Sai do luto quando a gente perde alguém que a gente ama muito.
Que é muito difícil, a gente não consegue entender essa finitude, né? A gente não pensa nisso. E quando a gente perde alguém, a gente para a nossa vida. E ele falou sobre isso. E ele falou exatamente, né, nessa sequência que eu estava falando, como que sobrevive isso? Como é que a família vive nisso? Diante de uma tragédia. Aí ele falou, nós conseguimos entender que a melhor forma que todos nós temos quando alguém muito querido da nossa família parte, não importa o que tenha acontecido, o tamanho, se foi uma tragédia ou se foi apenas a pessoa dormindo e morreu, não importa. É uma perda. E a gente sofre. Mas a melhor forma que a gente encontrou e que eu sempre aconselho as pessoas é a melhor maneira de você honrar as pessoas que não estão mais entre a gente, as pessoas que estão entre você, que são pessoas amadas. A melhor forma de honrar é vivendo a sua vida. É vivendo a sua vida. Parece simples e é simples. Não é a gente se anulando, não é ficando dentro de um quarto escuro, chorando, não é querendo questionar Deus, não é querendo entender. A vida de quem está aqui precisa seguir. E essa é a melhor forma que a gente tem de honrar as pessoas que já foram. Pense sobre isso. Quem já foi vai adorar saber que você está vivendo e honrando a vida dela. Porque você está vivendo. Então viva a sua vida, agradeça por isso, porque essa é a conclusão que a gente chega, que ainda que chova 40 dias, 40 noites, ainda que você precise ficar 120 dias lá vivendo o seu luto, esperando essa água baixar para que você possa abrir a porta da sua arca e enxergar a luz do dia, ainda que seja necessário você passar por isso, passe, chore mesmo. Sinta essa dor, mas entenda que ela tem um tempo. Assim como teve um tempo para Noé sair de dentro dessa arca, também tem um tempo para você sair desse luto, para você sair dessa dor, para você resolver a sua vida, para você resolver isso que você está passando hoje. Tem um tempo. Todo mundo é legítimo sofrer, chorar por determinada ocasião, mas tem um momento que chega. Você precisa enxergar a luz do dia. Você precisa enxergar o arco da aliança e ver que existe vida lá fora. E essa é a forma que a gente encontra de honrar as pessoas que não estão mais aqui e honrar a sua vida, que é o bem mais precioso que Deus deu pra gente. E essa luz que você enxerga lá fora, ela começa de dentro. Nunca esqueça disso. Existe um Deus maravilhoso que ele habita dentro de cada um de nós. Mas para isso a gente precisa se conectar com ele todos os dias para ser luz interna e você emanar essa luz na vida de outras pessoas. Honra. O que significa honra? E eu trago isso para que a gente possa refletir sempre sobre essas palavras. Não use os conceitos e os sinônimos que estão em evidência na internet, que está todo mundo falando. Vá profundamente nisso. O Google está aí para nos ajudar de alguma forma. Então, questiona, o que é honra? O que significa honra? E a honra é ter um destaque. Honra é alguém que tem um privilégio, ela tem uma distinção, ela se tem um destaque em detrimento de algum assunto, de alguma ocasião, de alguma habilidade. Ela tem a honra de ocupar esse espaço, esse lugar ou essa habilidade. É uma pessoa que a gente honra ela por ela ter isso que eu não tenho, que você não tem. A gente honra aquela pessoa. E isso vai em vários níveis. Pode ser alguém que tenha uma autoridade, pode ser alguém que ocupa um cargo e que a gente deve honra a essa pessoa, ainda que eu não concorde com ela. Ela ocupa, ela tem esse privilégio, e o privilégio, entendam, a palavra não significa que ela tem a autoridade de fazer o que ela quer. O privilégio é exclusivo dela. Não, ela tem um privilégio porque ela também tem o ônus dessa situação. Ela também ocupa, quando ela ocupa aquele cargo de presidente da República, nós todos devemos honra porque ele ocupa um cargo que está acima de todos nós, no sentido de toda a responsabilidade, todo o ônus de ocupar essa posição vai estar com responsabilidade nessa pessoa. A gente deve honra porque ele acaba nos direcionando para algum lugar.
A gente deve honra quando a gente entra num avião e a aeromoça, ela é a autoridade naquele ambiente. É ela que vai dizer, coloque o cinto, desligue a luz, coloque alguma coisa, ela vai nos orientar. Agora não pode, eu quero ir no banheiro, não pode. A gente tem que respeitar. Eu não posso discutir com aquela profissional naquele momento, porque dentro daquele ambiente, dentro daquele cenário, daquela situação, ela é autoridade. Então, eu devo honra àquela pessoa. Eu tenho que honrar a posição que ela ocupa. Eu não posso desrespeitar. Um policial, um professor, que hoje em dia está tão comum, infelizmente, né? As pessoas não respeitam, os próprios pais não respeitam, porque se ofende quando um professor vai corrigir o seu filho, quando ele faz alguma coisa errada, o professor é autoridade naquele momento. E aí, quando o professor corrige, o pai e a mãe ficam ofendidos com aquilo e maltratam o professor, critica, vai para as redes sociais, fala mal da escola. Ela está desonrando aquela figura, que ela é uma figura com autoridade, com autonomia para fazer aquilo dentro da sala de aula. Tudo que eu faço na minha vida, eu vou ter na mesma medida. Ou seja, da mesma medida que eu respeito alguém, que eu honro alguém, que eu valorizo alguém, eu vou ter de volta na mesma medida, na mesma proporção. Eu não consigo exigir que alguém me respeite a minha posição, se eu não respeito o outro, quando eu devo respeitar. Essa é uma lei tão básica, mas a gente não costuma observar isso, a gente não costuma valorizar. Quando eu coloco para vocês aqui no vídeo de hoje uma imagem, se você olhar, ela está um pouco ofuscada, ela tem uma imagem de uma figura bem emblemática, né, de exército, alguém que ocupa uma posição de um cargo de militar, exército, e com uma bandeira bem ofuscada dos Estados Unidos. Por que eu trouxe isso? Porque é muito forte nos Estados Unidos vários conceitos que não é aqui no Brasil. E eu não estou aqui para dizer que quem é melhor ou pior, não tem nada disso. Eu só quero dizer que a honra, ela tem um dos princípios básicos da honra é a palavra. E eu tenho algo muito presente quando eu conheço um pouco mais a cultura dos Estados Unidos e me dá um alerta, porque a minha vida inteira, como todos nós brasileiros, fomos educados que não tem problema a gente mentir, não tem problema a gente dar um jeito para determinadas situações, não tem problema. O nosso jurídico é assim. Nós temos advogados para nos defender e inventar qualquer história, desde que eu consiga convencer alguém que vai julgar, que vai ser uma figura de um juiz, e se eu conseguir convencer por A mais B que aquela verdade que eu estou trazendo é a minha verdade, mesmo que ela seja mentira, não tem nenhum erro nisso, não tem nenhum problema nisso. Me dá a autoridade, tanto que existe no nosso Código Civil, no nosso Código Penal, ele existe sobre isso, falando que você tem o direito de se defender, mesmo que esteja errado. É seu direito se defender, mesmo que tenha todas as provas que você cometeu um acidente de trânsito, estando alcoolizado, mesmo fazendo isso, mesmo sendo pego em flagrante, você, como cidadão brasileiro, tem o direito de se defender e inventar uma história e convencer alguém que vai julgar que não era nada daquilo. Você tem esse direito. E quando eu me deparo com uma cultura americana, por exemplo, é lei, é regra, é princípio básico a palavra. Eles têm a palavra como honra. E a mentira, ela é condenada. Por isso que muitos brasileiros, quando resolvem, têm o visto americano e ele chega lá na alfândega e alguma coisa que ele fala, a pessoa vê. O policial, ele tem a maior autoridade nos Estados Unidos, em qualquer lugar, na rua, na alfândega, em qualquer lugar, ele é autoridade e todo mundo respeita. E quando ele acha e entende que a pessoa que ela está falando, ela está mentindo, para os Estados Unidos é um crime isso. E ela é deportada na mesma hora e nunca mais coloca os pés. Para você conseguir um visto nos Estados Unidos, para quem já fez o processo, sabe como é que é. Não minta, não inventa. E a gente tem na nossa cultura que, às vezes, o jeitinho é só porque não tem nada demais. A gente não entende isso como um erro grave. A gente entende como, por que eu vou falar a verdade se eu posso contar uma história que vai me favorecer?
Então, as pessoas, para conseguir algo, elas inventam. E os Estados Unidos, ele sabe tudo da sua vida, ele vai dar um jeito. E uma mentirinha boba, você e os seus parentes nunca mais entram nos Estados Unidos, porque você mentiu. E se você mentiu uma coisinha boba, você é capaz de outras coisas para eles, né? Por isso que eu trouxe isso. Por isso que eu trouxe a importância que existe nessa cultura, a palavra. A palavra é uma questão de honra. Para algumas pessoas, há muito tempo atrás, né, a gente tem muito essa questão de ter referências. Talvez os nossos avós, os nossos pais falem um pouco sobre isso, né? Na minha época, não era o contrato não era o que valia muito mais. O que valia muito mais, na minha terra, principalmente interior do Rio Grande do Sul, era o que muitas pessoas falam, né? Era no fio do bigode ali, as pessoas iam até últimas consequências. Não, eu falei, eu vou cumprir até o fim. Isso é uma questão de honra. E na Bíblia não é diferente. É você honrar aquilo que você prometeu, aquilo que existe uma autoridade, você honrar, você fazer a sua parte. E na mesma medida que você entrega, você também recebe.